Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre a série de Academia de Vampiros que tá prestes a estrear. Mas eu não vou falar sobre essa série sozinha, porque eu trouxe aqui a maior fã de Academia de Vampiros, entendeu? Que existe nesse país. Nath, se apresente para as pessoas, fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Oi, gente, eu sou a Nathalie Martins, produzo conteúdo aqui pra internet também sobre cultura pop, tenho meu canal no YouTube, o Fadetic, e também apresento o Tênis Verde, que é um podcast de cultura pop, e sou muito fã de Academia de Vampiros desde a minha adolescência, então este momento de exaltar essa série de livros chegou, gente, porque agora todo mundo conhece, yay! Sim! E assim, eu e a Nath, a gente é amiga há o quê? Uns 2 anos, um pouquinho mais? E a gente tava querendo fazer alguma coisa juntas, então vai sair um vídeo lá no canal dela, já deve ter saído no caso, né? Sobre Percy Jackson, sim, que também a gente ama. E eu trouxe ela aqui pra conversar comigo e com vocês sobre a nova série de Academia de Vampiros. Porque, olha, eu li os 2 primeiros livros, por enquanto. Ainda tô me preparando. Mas Nathalie já leu todos os livros possíveis, spin-offs e tudo. E aí eu acho que ela vai poder realmente trazer várias informações legais pra gente conversar sobre essa produção. Primeiro de tudo, vamos falar sobre os livros, né? Porque a Academia de Vampiros vai virar série, mas vai ser uma adaptação dos livros da Richelle Mead. E assim, eu sempre fui apaixonada por histórias de vampiros, né? Crepúsculo, The Vampire Diaries. E aí, em 2022, que é aparentemente o ano dos revivals, a gente vai ter os revivals dos vampiros também. Sim. Só que uma coisa muito legal sobre essa história de vampiros é que o universo é bem diferente, né? Eu gosto muito de Academia de Vampiros porque ele realmente foi um diferencial muito grande, né? Eu já tinha gostado muito de Crepúsculo e tal, eu cresci assistindo filme de vampiros e eu gostei muito da forma como funciona essa mitologia que a Richelle criou, né? Porque a gente não tem um tipo de vampiro, a gente tem 3 tipos de vampiros, né? Que funcionam nessa sociedade, né, vampírica aí dessa história. Então a gente tem os Moroi, que são os vampiros do bem, digamos assim, né? Eles não são vampiros que são vampiros porque matam pessoas, mas eles precisam sim se alimentar de sangue, né? Mas eles não são imortais. E os Moróis são a classe predominante, assim, a classe mais importante, digamos assim, dessa sociedade, porque são eles que grande parte são da realeza, né? Porque a gente tá falando aqui de uma monarquia. Já os Strigoi são os vampiros mais clássicos, digamos assim, né? Aquele que a gente já tá acostumado, que é o mauzão, não pode sair no sol, precisa muito do sangue pra sobreviver e pra isso mata as suas vítimas, né? Eles são, digamos assim, os grandes antagonistas dessa saga de livros. E quem protege, né, os Moroi desses Strigoi são os Dampiros, que são metade vampiros e metade humanos, e são treinados, né, para ser guardiões e, né, proteger a sociedade Moroi da ameaça dos Strigoi. E eu acho que a gente consegue já perceber, só pela descrição que a Nath deu, que nesse universo a gente tem uma sociedade de vampiros que é apresentada, né? Então a gente não tem aqui nesses livros conflitos necessariamente entre os vampiros e os humanos. Claro, isso aparece vez ou outra, mas esse não é o foco, né? A gente não tem uma história de um humano que se conecta com um vampiro e vice-versa. Dessa vez a gente tem uma sociedade de vampiros que se autorregula e que tem as suas questões. Então a gente vê essas questões sendo exploradas, apresentadas pra gente, e os conflitos que surgem entre essas classes, né? Então é quase como se a gente tivesse mesmo uma história de conflito de classes dentro dessa sociedade vampírica. Sim. E nesses livros a gente acompanha a Rose, que é a nossa protagonista, e ela é uma vampira, e a missão da vida dela é proteger a sua melhor amiga, Alyssa, que é uma realeza, né? Ela faz parte dos Moroi, então ela faz parte dessa realeza, e as duas são muito, muito amigas, mas elas são adolescentes ainda, né, Nath? A Rose, ela ainda não é uma guardiã e uma protetora, ela tá estudando pra isso, mas ela já assume essa responsabilidade de cuidar da sua melhor amiga, e quando a história começa, elas tinham fugido da escola St. Vladimir, que é onde a maior parte dessa história se passa, né? E elas acabam voltando pra esse lugar, e é mais ou menos a partir daí que a história de fato começa, né? A Rose e a Alyssa, elas são realmente o grande centro
dessa história, né? É claro que depois, ao longo dos livros, a gente vai expandindo isso um pouco mais, né? Para as questões de romance e especialmente as questões políticas, que eu acho que o grande diferencial de Academia de Vampiros comparado com outras histórias, né, adolescentes, outras histórias de vampiros, é que pra mim, pelo menos, a história ela fica madura bem rápido, né? Eu acho que o primeiro livro ele é um pouco mais teenager, né? Ele é um pouquinho mais escola, ele me lembra muito Gossip Girl em vários momentos, né? Gossip Girl com vampiros, mas eu acho que a partir do segundo a coisa já dá uma virada e aí até o final realmente fica muito mais sério e realmente muito mais focado nessa dinâmica das classes e também de politicagem, né? E o que as pessoas fazem pra chegar no poder ou pra ter poder. E aí a gente tem 6 livros ao todo nessa saga de livros. E também depois existe um spin-off com outros 6 livros, mas a gente vai focar aqui na história de Academia de Vampiros, porque teremos adaptação. Só que a gente já teve uma adaptação em 2014. Uma adaptação que não deu muito certo, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme que se chama Academia de Vampiros e tem a Zoe Deutch como protagonista, a Lucy Fry também, né? Fazendo a Lisa. Isso. E esse filme não deu muito certo. Por que não deu muito certo, Nathalie? Olha, gente, é muito difícil falar desse filme pra mim, porque na época eu gostei muito. Eu acho que eu tava tão desesperada pra que desse certo, que eu fiquei tipo, não, tá ótimo, tá lindo, tá incrível. Mas a verdade é que esse filme ele passou por muitas mudanças, né? Quando saiu o primeiro teaser dele, ele era assim, pra mim, perfeito. Era um clima bem mais sombrio e tal, intenso, muito o que eu vejo nos livros. E aí, de repente, rolou uma mudança no marketing da história. E eu acredito que nos bastidores deve ter rolado também uma mudança na montagem e tal. E mudou-se muito o tom da história, que pra mim é o grande problema desse filme, né? Ele vai muito pra um lado mais cômico, o que não é completamente errado no sentido de que a Rose, por exemplo, ela é uma personagem que tem, né, ela usa muito, né, da comédia, ela é muito sagaz, ela é muito perspicaz, ela usa muito da comédia pra cutucar as pessoas, pra se defender. Então isso é importante, só que o filme todo meio que perdeu um pouco da essência, digamos assim, dos livros, apesar de ter acontecimentos muito iguais, né, ao primeiro livro. E aí acabou que não deu muito certo, a bilheteria não foi muito legal e não deram continuidade, né? Eu lembro que eu assisti esse filme anos atrás, quando eu tava no ensino médio, né? Lembro, inclusive, que eu acho que eu vi em casa, não cheguei a ver esse filme no cinema. Mas eu tentei reassistir esse filme em 2022, depois de ter lido o primeiro livro, só pra entender qual era, né, do filme, por que a gente tava tendo uma nova adaptação. E eu não consegui assistir. Eu assisti acho que uma meia hora e eu falei, meu Deus, eu não consigo assistir esse filme. E aí eu falei, vai ficar com Deus e é sobre isso, entendeu? Então, em 2022, a gente tá tendo uma segunda chance, da mesma forma que a gente tá tendo uma segunda chance com o Percy Jackson, né? Então, é super legal que adaptações que deram errado na nossa adolescência, de histórias que a gente gosta, agora estejam ganhando uma nova oportunidade. Novas chances. A gente vai ter, então, uma série produzida pelo Peacock, encomendada, na verdade, pelo Peacock, mas produzida pela Universal, com nada mais, nada menos que a Rainha dos Vampiros. Entendeu? Dirigindo dos vampiros tudo. modernos, né? Vamos lá, dos vampiros modernos. A rainha dos vampiros é Anne Rice. Não, justíssimo. A rainha dos vampiros de 2010 pra cá. Acho que é justo. Ela, sim. Julie Plec, criadora de The Vampire Diaries, The Originals e Legacies, é a pessoa responsável por essa série, né? Junto com a Margaret McKendry. É assim que se pronuncia também o nome dela? Não sei. É McIntyre. Ah, é isso. Mas essa mulher, né, a Margaret, ela era a xerife Forbes, que é a mãe da Caroline em The Vampire Diaries. E eu achei muito legal que elas estavam trabalhando juntas numa série de vampiros agora, em 2022, como co-showrunners, né? Então as duas estão à frente do projeto. Quais são as suas expectativas em relação a Julie Plec? Tomando conta disso. Então, é muito engraçado porque eu não fui da era The Vampire Diaries, Legacies, Originals. Eu tentei, eu juro que eu tentei, gente. Eu tentei ler os livros na época que eu era adolescente. Eu cheguei a assistir, acho que o primeiro episódio de The Vampire Diaries e não colou pra mim. Então eu só deixei pra lá. Mas eu ouço dizer muitas coisas sobre ela, né? No âmbito de adaptações mesmo, do que ela fez. Dos caminhos que ela seguiu em relação aos livros de The Vampire Diaries. No âmbito, né, dos bastidores também. Então,
eu fico muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela tem um currículo que colabora para que possa ser um grande sucesso, também pode ser que tome caminhos que eu não fique muito feliz como fã dos livros, talvez, né? Então eu fico muito dividida e eu fui ficando um pouco mais confiante na medida que foram saindo imagens, teasers e tal, porque realmente só com a informação de que ela estava no comando, eu ainda não tinha muita certeza do que esperar em relação a isso. Eu acho que o que eu sei, por exemplo, de The Vampire Diaries, eu assisti a série toda, eu gosto muito. Tiveram momentos difíceis, mas sempre que a coisa engatava, ela engatava direito, sabe? Era uma história que me envolvia muito. E assisti Legacy recentemente também, mas sobre esse assunto a gente não vai conversar, porque eu não vou passar nervoso nesse vídeo. Mas ai, que medo. Uma coisa que eu tenho na minha percepção mesmo, né? Eu li o primeiro livro de The Vampire Diaries. E a Julie Plec não adapta esses livros de forma fiel. Ela se permite ali explorar esse universo e trazer coisas novas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Depende das decisões que ela tomar, né? Eu acho que isso a gente só vai poder ver mesmo quando a série estrear e a gente começar a assistir os episódios. Falando em estreia de série, a série estreia no dia 15 de setembro no Peacock, mas o lado negativo é que ainda não temos data de estreia para o Brasil, não é? Chateada. Por favor, algum serviço de streaming, compra aí pra gente os direitos de exibição, pelo amor de Deus. Que ódio, Netflix, Prime Video, qualquer um de vocês aí que quiser comprar, compre e traz pra gente, porque estamos animados, né? Sim. E a primeira temporada ela vai ter 10 episódios. E como vai funcionar a exibição dos episódios, Nath? Porque eu acho que vai ser meio híbrido, né? Não vai ser tudo de uma vez, também não vai ser 100% semanal, é isso? Sim, vai sair 4 episódios já no dia 15 de setembro, o que pra gente que é produtor de conteúdo é meio que uma bucha ali de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma boa percepção do que é a série já de uma vez, né? 4 episódios, 4 horas é bastante coisa. E a partir dali a série vai sair semanalmente, né? Os outros 6 episódios. E vai terminar ali mais ou menos finalzinho de outubro, assim, bem na porta do Halloween, Dia das Bruxas. Legal. É quando vai encerrar a primeira temporada. Legal. Vamos falar então um pouquinho sobre os protagonistas dessa história. Então, eu já falei pra vocês da Rose, da Lisa. Vamos conversar sobre as atrizes que vão interpretar essas personagens e também sobre os interesses românticos delas. Então, quem vai interpretar a Rose é a Sissy Stringer, que é uma mulher preta, né? Uma mulher negra. E a gente tem essa definição de característica de pele da Rose nos livros? Então, a Rose ela é descrita muito parecida como a Katniss é descrita nos livros de Jogos Vorazes, né? Que ela tem uma pele de oliva. E depois, eventualmente, na história, a gente vai descobrir um pouco mais da origem dela, né? Da ascendência dela, que ela vem de família turca e tal. Então, são essas as informações que a gente tem sobre a Rose. No caso, assim, tipo... Beleza, ela veio de uma família turca, mas ela não é descrita tendo traços turcos. Mas a gente sabe que ela tem um cabelo volumoso, bem preto, bem cheio, muito curvilínea, né? Então, por mais que eu goste muito da Zoe Deutsch, eu me apaixonei por ela como Rose, foi quando eu comecei a acompanhar o trabalho dela, foi por causa de Academia de Vampiros, ela não era exatamente o casting ideal fisicamente. E a gente sabe também que aparência física não quer dizer tudo. Mas quando a gente olha pros livros e vê como a Rose era, rolou um whitewashing, digamos assim, né, no filme. Então eu fiquei muito feliz com o casting da Sissy, porque eu acho que traz uma representatividade super importante. Ela é linda de morrer. Ela tem um cabelo maravilhoso, ela tem uns peitão enorme. Então, assim, pra mim, ela é uma grande gostosa, assim como a Rose é nos livros. Então, eu gostei muito do casting dela. Eu nunca assisti nada com ela, mas ela fez o filme de Mortal Kombat. Então ela já tem uma experiência em questão de ação, que é super importante pra Rose, que é uma guardiã e que vive lutando. E ela é muito fã dos livros, né? Toda entrevista que eu assisti com ela falando da série, ela fala sobre o quanto ela é obcecada por essa história, já viu o filme várias vezes, já leu os livros, então eu gosto da animação que ela traz também pra produção. Sim. Ela tem uma energia muito Rose, assim, tipo, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver várias entrevistas dela, porque ela é super a vibe da personagem, de estar sempre com a energia lá em cima, sabe, cheia de sagacidade. Então, do que eu tô vendo dos atores por fora, assim, né, eu já sinto muito que eles foram bem escolhidos, mas vamos continuar falando dos outros. Então, interpretando a Lisa, que é a melhor amiga da Rose, a gente tem a Daniela Nieves, que é uma atriz da Venezuela.
E a gente sabe que nos livros a Lisa é loira, na verdade, uma mulher branca, né? Mas a Daniela vai trazer uma nova versão pra essa personagem e eu tô muito animada também pra ver o que ela vai entregar aqui. Acho que pode ser muito legal. E ela parece uma boa Lisa pelos trailers, pelas imagens que eu vi até agora. Ela é muito delicada, ela é muito serena, assim, ela fala baixinho. Eu acho que ela é muito realmente o que a Lisa traz. E não é. Eu acho muito legal isso da gente ressignificar essas imagens que a gente tem no coletivo, assim, de que personagens delicadas e angelicais tem que ser branca, com cabelo platinado, porque isso é angelical e tal. Eu acho que é muito legal que a gente tenha a Alissa como uma mulher latina e não trazer necessariamente o cabelo branco, mas o que importa é o jeitinho dela, né? E do que a gente vê no... Sim, com certeza. E do que a gente vê dela de entrevistas e também nos trailers, eu sinto essa mistura de delicadeza, mas também com essa imponência, né, da Alissa ser uma princesa Moroi, né, dela fazer parte da realeza. Então eu gostei muito da Dani por enquanto. Eu tô bem feliz, assim, com o casting dela. E ela com a Cici, eu acho que tá fazendo uma dinâmica bem legal. Interpretando um outro personagem muito importante, a gente tem o Kieron Moore, que vai fazer o Dimitri. E o Dimitri, ele é um guardião, ou seja, ele é um vampiro que protege vampiros moróis. O plural de Moroi é moróis? Ou é só Moroi mesmo? É tipo Jedi, Pokémon, é singular, tudo singular. Os Moroi. Os Moroi, entendeu? É sobre isso. E aí, então, a gente tem o Dimitri, que é esse personagem um pouquinho mais velho do que a Rose, do que a Lisa, que trabalha ali no colégio, com quem a Rose começa a interagir muito, porque ele acaba, enfim, ensinando ela, sendo uma espécie de mentor pra ela mesma. Só que os dois são ali... um casal, né? Tem ali um interesse amoroso ali de um pelo outro nessa história. E é isso que eu vou dizer pra vocês. Pra quem não leu os livros ainda, não sabe nada da história. Tá bem? Então tá bem. Fica aí no ar. Enquanto isso, né, a gente tem o Christian Ozera, que é o interesse romântico da Alissa, que assim como ela é um Moroi. Só que a questão do Christian é que apesar dele fazer parte da realeza, ele é muito visto como um pária, assim, né? Porque ele tem um histórico na família dele de que os pais, né, que eram 2 Moroi, escolheram se tornar Strigoi, né? Porque é assim que um Moroi pode virar um Strigoi, né? Ou transformado, ou realmente matando uma pessoa, bebendo seu sangue. E aí tem esse tabu, né? E as pessoas veem o Christian com maus olhos por conta disso. Então ele é o típico sad boy, emo boy, que a gente ama, que é muito deslocado, mas que acaba encontrando essa conexão com a Alissa. Quem vai interpretar ele é o Andre Day Kim. Então sim, o Christian será um rapaz asiático na série, que também não é nos livros. E, de novo, muita representatividade que eu amo. Eu acho que uma das coisas que a Julia Plec e o restante da produção dessa série já afirmou é que eles queriam contar essa história numa versão modernizada, diferente, e que isso também significava trazer bastante diversidade. E o elenco prova muito isso, né? A gente tem um elenco bem diverso e a história também sofreu e tá sofrendo algumas mudanças pra trazer um pouco mais de diversidade, e nem só pra trazer diversidade, mas também pra, enfim, mudar algumas coisas e trazer uma nova perspectiva pra essa história. Fazer mais sentido hoje em dia, né? Eu acho que isso que é mais importante. Por mais que eu goste muito dos livros e eu acho que eles eram bastante à frente do tempo deles na época que saíram, ainda tem algumas coisinhas datadas. Então, né, aí a sociedade continua rodando, continua mudando. Então a série tá tentando se encaixar melhor com o que faz sentido hoje em dia. E o que faz sentido hoje em dia é que tenham pessoas diferentes, algumas coisas, por exemplo, esse lance da idade do Dimitri e tal, talvez seja mudado também. Então, pequenas coisas pra fazer mais sentido hoje em dia. Então, como a gente já mencionou nesse vídeo, a Julie Plec não é conhecida por adaptar suas histórias, seus livros que ela pega ali pra trabalhar de forma muito fiel, né? Então a gente já tem algumas mudanças que foram divulgadas em relação aos livros pra série. A gente vai comentar as principais aqui. E talvez faça mais sentido pra quem já leu os livros, mas vocês podem ficar até o final mesmo sem ter lido os livros, que não vai ter muitos spoilers, não. Então a primeira grande mudança é em relação ao Victor Dashkov, que é um personagem bastante importante pra essa história, né? Principalmente ali no começo e tudo mais. E a gente tem, interpretando esse personagem, o ator
J. August Richards, que é um homem negro, então a gente também tem essa questão da diversidade de novo aparecendo aqui. Mas fora isso, ele vai ser um personagem gay, ele vai ser casado com outro homem, e ele vai ter 2 filhas adotivas, que são a Mia e a Sônia. E aí o personagem nos livros tem uma filha que se chama Natalie, mas ela não vai aparecer aqui, ela não vai existir na série, e aí, teoricamente, ela foi meio que substituída por essas 2 outras personagens, que existem nos livros, mas que significam outras coisas, né, nos livros. As 2 existem, mas elas não fazem parte da mesma família. Tudo isso muda várias outras dinâmicas. Porque uma coisa que eu acho que é bastante importante de mencionar, que a gente descobriu bem recentemente, na verdade, é que essa primeira temporada não vai adaptar o primeiro livro, né? A Julie Plec, ela resolveu meio que pegar uma narrativa lá do final da saga, lá do 6º livro, e trazer agora pro começo, né? Que puxa muito mais a questão política. E aí, só de fazer isso, já muda um monte de coisa, né? Porque ela tá literalmente pegando o ápice do final da saga e colocando no começo. Então, todos os pontos que levaram pra isso já talvez não existam, não sejam importantes. Então, eu sinto que vai rolar uma mistura muito grande de informações. E aí, essa questão do Victor, e aí a dinâmica dele com a Mia e com a Sônia, já muda muito o que a Mia e a Sônia significam nos livros. Então, assim, eu sinto que ela realmente pegou o universo e tá criando uma história quase que própria pra série. E eu não acho que isso necessariamente seja negativo, né? Só tem que ver realmente o que vai acontecer depois, né? Porque o que vai ser o futuro, né? O que seria uma segunda temporada? Eu fico muito curiosa. Uma outra mudança que eu acho que vale a pena a gente comentar é em relação ao Mason, que também é um personagem relevante pra história. Ele acaba sendo, de certa forma, um interesse amoroso da Rose também, né? Os dois são bem próximos, porque eles estudam juntos. Só que, então, no livro, o Mason, que na série vai ser interpretado pelo Andrew Linor, ele só aparece nos 2 primeiros livros da saga. E aparentemente o plano é fazer ele ficar um pouco mais de tempo na história, né? Então a gente pode esperar que ele tenha aí talvez um papel um pouco maior. Pode ser que sim. Eu fiquei um pouco chocada quando eu recebi essa informação de tipo... a gente gostou tanto do Drew! A gente não sabe se o destino do Mason vai ser o mesmo. Aí eu fiquei... cara de palhaça, né? Eu falei, como assim? O que vocês estão mexendo? Porque eu acho que o que acontece com o Mason reflete muito na Rose e algumas coisas que vão acontecer com ela. Mas, como eu falei, né? A Julie Plec, ela tá seguindo um caminho próprio, então nem tem muito o que especular em relação ao que pode ou não acontecer. Mas, de fato, assim, eu gostei muito do ator também, então vamos ver o que ele realmente traz, né, à mesa aí. E se vale a pena manter o personagem mais tempo, dependendo do caminho que eles seguirem. E por último, vamos falar de uma outra mudança que vai ser muito importante pra história. Então, eu vou deixar você falar, Nathalie, porque esse personagem é seu. O que eu tô falando aqui? Nem sei o que eu tô falando. Gente, o amor da minha vida! Tem um personagem... O meu maior sofrimento de não ter tido um segundo filme de Academia de Vampiros era que o meu personagem favorito estava nesse segundo livro e não teve o segundo filme, então eu fiquei aqui esperando. E eu não vou precisar esperar tanto assim pra ver Adrian Ivashkov, que é um personagem que é introduzido no segundo livro, porque ele foi colocado na primeira temporada dessa série, que já é outra mudança, que já tá tipo, meu Deus, já tá, entendeu? O negócio tá super, super mexido. Eu não faço a menor ideia de qual caminho que eles vão seguir, mas quem vai interpretar o Adrian é o Leo Woodall, que é um ator que, aparentemente, ele tá num filme que eu assisti, que é o Cherry, com Tom Holland, mas acho que o papel dele era tão pequeno que eu, né, nem me atentei. Não conheço o trabalho dele, mas esse ano ele vai estar na segunda temporada de The White Lotus, da HBO, e ele também vai ser o protagonista da adaptação de Um Dia da Netflix, do livro, que teve um filme e tal. Então, eu tô muito apreensiva, porque esse é um personagem que eu amo demais, ele é super importante também, né? Ele tem uma participação ao longo de toda a saga e depois no spin-off também, né? Sem dar muitas informações aqui, mas ele é um personagem muito querido por causa disso. Então eu tô muito curiosa pra ver o que ele vai trazer pro Adrian e também como que ele vai funcionar já nesse começo da história, porque ele também é o interesse romântico da Rose, então assim, a Rose vai estar ali cheia de homens, um harém de homens atrás da Rose. Então eu tô muito, 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 muito curiosa pra ver como que vai rolar, mas a gente já sabe pelo menos que ele aparece no episódio 6. Então temos data marcada pra conhecer o Adrian. Sim, eu acho que essa informação de que ele vai aparecer já agora tem muito a ver com o que a gente tem falado o vídeo inteiro, né?
talvez as coisas não sejam muito fiéis. E é muito possível que a Julie Plec traga pra essa primeira temporada elementos de outros livros também, talvez já do segundo mesmo, porque se o Adrian vai aparecer aqui, talvez a gente veja alguns dos acontecimentos do segundo livro já nessa primeira leva de episódios, né? Mas enfim, é isso que a gente sabe sobre a série de Academia de Vampiros. Estou animada, sei que Nathalie também está. Tô torcendo pra ser um sucesso, entendeu? E aí a gente decidiu reunir essas informações todas pra deixar vocês por dentro do que esperar, de como vai funcionar, pra gente poder acompanhar juntos da forma que der. Por favor, algum streaming traga essa série pro Brasil. E eu tô torcendo demais, eu já amo demais esse elenco, eu já me apeguei a todos eles, acho que eles são todos uns queridos, muito empolgados com a série. E eu tô sentindo que todo mundo fez com muito carinho, então eu acho que todo mundo que é fã tem que assistir também de coração aberto, né, pra ver a proposta deles. Sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada, Nath, por topar vir falar sobre uma coisa que você gosta tanto aqui no meu canal. Quem ainda não conhece o canal da Nath, vai lá, se inscreve e dá uma olhada nas redes sociais e nas outras plataformas que ela usa pra criar conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Sim, eu espero que vocês tenham gostado. E lá no meu canal eu tô sempre falando de Academia de Vampiros. Então se você chegou até aqui, você já é fã, já leu, cola com nós que eu amo falar dessa série de livros. E vai falar muito sobre ao longo da temporada, hein? Com certeza. Um beijo e a gente se vê numa próxima.